Nós vamos nessa aula ver um pouquinho sobre enquadramento. Nós vamos ver as diferenças, como os homens enxergam e como a câmera enxerga. Vamos lá. Primeiro, os homens têm uma visão inteligente, enquanto que a câmera é burra, é bem burrinha. O que isso quer dizer? Os homens, diferentemente da câmera, eles conseguem enxergar a cena como um todo. Enxergando a cena como um todo, conseguem selecionar aquilo que tem interesse. Normalmente, o que tem movimento em uma cena chama a atenção. Aquilo que não é interessante, nós homens descartamos. Por isso, é uma visão inteligente. A câmera, ao contrário, por ser burra, ela não separa o que ela quer numa cena. Nós é que temos que fazer isso por ela. Nós, os seres inteligentes, é que vamos mostrar para a câmera que ela tem que separar, de uma cena, que ela tem que separar de uma paisagem, de uma cena do cotidiano, do que ela está vendo. Portanto, nós temos que fazer um enquadramento adequado. O que é enquadramento? Enquadramento é a escolha de uma determinada parte da cena. Nós não podemos escolher, simplesmente clicar a cena sem escolher o detalhe que a gente quer ver. Vejamos um exemplo da cena a seguir. Deixa eu só apagar esse aqui primeiro. Eu vou colocar aqui uma imagem de uma paisagem comum. E a gente vai analisar essa imagem. Observem bem. É uma cena simples. Alguns cavalos pastando em uma fazenda, em um aras, sei lá. Uma cena rural. Nós podemos ver aqui, primeiro, qual que é o assunto da imagem. O assunto é o aras como um todo ou são os cavalos? Bem, imaginamos que sejam os cavalos. Se são os cavalos, por que então está sobrando aqui nessa imagem toda essa área verde aqui? Esse pedaço todo aqui que está inútil. Para que isso aqui? Não tem utilidade nenhuma. E ainda, essa faixa de céu aqui em cima. A cena como um todo não é interessante. O que é interessante aqui? Os cavalos. Então vamos pensar. Quais cavalos? Os que estão ao fundo? Ou esses cavalos aqui da frente? Olhando bem, nós temos 3 cavalos nessa área. Quais são os mais interessantes? Esses dois aqui, um com a cabeça de frente e o outro com a cabeça escondida. E a parte traseira do animal aparecendo ainda. Não está muito legal, né? Esse daqui está o mais interessante. Então a gente pode falar que nessa cena toda, que nessa cena todinha aqui, o que interessa é apenas esse cavalo. Então o resto tudo está sobrando. Então a gente tem que escolher para a câmera o que a gente vai mostrar. Normalmente a nossa foto seria algo mais ou menos da forma como está aqui. Com o cavalo bem no meio, né? Só que tem uma coisa. Esse cavalo bem no meio não está muito interessante ainda. A gente colocar o objeto da nossa foto bem no meio, bom, facilita para a câmera focar. Normalmente a câmera faz o foco na área central. Só que não é o mais interessante. O enquadramento, colocando o assunto principal no meio de uma foto, deve ser evitado. Só que em alguns casos pode ser interessante, mas por via de regra vamos evitar o enquadramento no centro. Só que tem uma coisa, a gente escolhendo um enquadramento diferente, vamos pensar, por exemplo, dessa forma, ficaria legal? Opa, essa forma aqui seria ideal. Por quê? Você está deixando uma área livre na direção do olhar. A gente tende a seguir o olhar de quem está na foto, seja um animal, seja uma pessoa. Então deixe sempre um espaço na direção do olhar. Diferente
de um outro enquadramento assim, onde a gente pegaria uma parte dos outros animais, que estaria desviando a nossa atenção, quer dizer, quem que é o assunto? É um ou é outro? E se a gente deixar ele aqui também está poluindo. Uma parte dos outros animais está aparecendo aqui e ele continua no meio. Então o melhor mesmo é a gente optar por um enquadramento mais ou menos assim, onde ele vai ficar nessa posição da foto, o rosto dele, a cara do animal está virada, deixa um espaço na direção do olhar. Outra coisa, a foto está muito ampla, nada está sendo destacado. O enquadramento que eu mostrei vai fazer o cavalo ser mais destacado, que é o assunto da foto. A gente tem mania de querer mostrar tudo de uma vez. Não precisa, gente, não precisa. Escolha um detalhe de cada vez. Se for necessário, faça mais fotos daquele ambiente onde você está. Vai ficar mais interessante do que fazer uma foto geralzona que mostra tudo e acaba não mostrando nada. Mostrar tudo, então, é o mesmo que mostrar nada. Nós temos que escolher. Lembre-se, somos nós os inteligentes. Nós é que temos que mostrar para a câmera o que nós queremos de uma cena. Qual vai ser o enquadramento.